Amém? Então agora vamos sentar-nos à mesa para podermos desfrutar do alimento sólido. Assim como o corpo se alimenta pela boca, pelo alimento, né, que nós ingerimos, o espírito se alimenta pelo ouvido, pelo que ouve, né? E assim como se você comer um alimento ruim, estragado, se você não tiver uma boa dieta, o corpo adoece. Assim também o espírito. Se você não alimentar o teu espírito com um bom alimento, uma boa dieta espiritual, é problema, viu? Então vamos abrir a Bíblia, que é a nossa única e exclusiva regra de fé, nós não temos outra. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem desta manhã é: lança teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Pode procurar, eu espero. Eu espero que é importante que você acompanhe na Bíblia. Conferir coisas espirituais com espirituais, né? Pronto? Então vamos lá. E diz o Espírito de Deus através de Salomão: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e agora que nós queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale ao nosso espírito nessa hora. Queremos que o Senhor nos ensine acerca da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Não existe nenhuma outra verdade sobre a face da terra, a não ser a Tua verdade. O Senhor é a verdade. Não existe nenhum outro caminho, o Senhor é o caminho. Não existe atalhos. Não existe nenhuma outra vida, a não ser aquela que emana de Ti. Por isso o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nós estamos absolutamente conscientes disso, meu Pai. Por isso somos tão dependentes de Ti. Dependemos do Senhor para tudo. Sem o Senhor nós não somos nada. Então fala a Tua igreja nessa manhã.
Fala ao teu povo, às tuas ovelhas, aos teus escolhidos, aos teus pequeninos, aqueles que com mãos de misericórdia o Senhor tem conduzido até esse santuário, porque é o Senhor que traz. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, Senhor Deus, a sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, porque é essa a tua determinação. O Senhor disse: o profeta que tem sonhos, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, porque somente assim o teu nome é glorificado, meu Deus. E eu peço isso porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, ela vem do Deus Todo-Poderoso, ela vem do Deus Eterno, ela vem do teu Espírito Santo que em mim habita. E tudo isso é para a tua honra e para a tua glória. E todo aquele que crê, diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja Santa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cada uma dessas coisas ditas aqui por Salomão tem absolutamente tudo a ver com o Evangelho da graça de Deus. Isso aqui, na verdade, é um chamado de Deus para nós vivermos uma vida de fé, para nós vivermos uma vida de uma confiança absoluta em Deus, confiança absoluta na palavra, nas promessas, confiança absoluta no poder sobrenatural de Deus. No Evangelho da graça de Deus, você chega lá em Hebreus e o Espírito Santo, através de Paulo, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: o meu justo viverá pela fé na palavra, pela fé no que está escrito, pela fé nas promessas. Não é viverá pela fé em objetos, em coisa, em pessoas, não. Viverá pela fé na palavra, viverá pela fé nas promessas de Deus. Então, a recomendação de Jesus é para você lançar o teu pão sobre as águas. Agora, lançar o pão sobre as águas, o que é? Olha, é você tomar algumas atitudes de fé que vão trazer benefícios para a tua vida em todos os sentidos da vida. É você tomar algumas atitudes de fé. O texto diz aqui, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É claro e evidente que ele não está falando de pão comprado na padaria. Se você lançar um pão sobre as águas, depois de muitos dias você não acha nada. Ele se desintegra totalmente. Então aqui, Deus está nos ensinando a repartir com os outros, a repartir com o próximo, recursos da nossa própria subsistência. Por exemplo, recursos espirituais. Você tem a palavra, reparta a palavra, as orações, ore, interceda pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido. Recursos espirituais, o evangelismo. Evangelize. Como ouvirão, diz a palavra, se não há quem pregue? Como é que as pessoas incrédulas desse mundo, como é que as pessoas que estão sendo enganadas por um falso evangelho ouvirão a verdade se não houver quem fale a verdade para elas? Me responda. E quantas pessoas Deus tem posto no teu caminho, esperando que você faça isso, e você não tem feito? Não tem lançado o pão sobre as águas. Os recursos emocionais, o apoio que você dá à pessoa, o amor que você transmite pelo próximo, os conselhos, a atenção. Você sabia? Há pessoas que às vezes estão tão sofridas, enfrentando tantas lutas, tantos problemas, e a única coisa que essa pessoa precisa para ela se erguer e ir em frente é que alguém a ouça.
Você sabia? Às vezes eu atendo pessoas e eu falo 2 minutos. E ela fala 1 hora. Porque o que ela quer é falar. Ela quer ser ouvida. Ela quer desabafar. E não há quem ouça. Não há quem tenha tempo. Então Deus está dizendo, faça isso. Dê atenção às pessoas. Lançar o pão sobre as águas. Repartir os teus recursos materiais. É o alimento que você pode doar a quem tem fome. Olha ali o bom samaritano. Olha quantos alimentos as pessoas trazem para que aquilo ali seja usado em favor de quem necessita. São os recursos financeiros. Às vezes você dá uma oferta na igreja, você dá o dízimo. Você faz ideia de quantos benefícios isso proporciona a alguém? Por exemplo, quem aqui foi extremamente beneficiado depois que conheceu o Evangelho da Graça de Deus? Levante a mão. Extremamente beneficiado. Pois é. Mas você já parou para pensar que para você ouvir o Evangelho, teve alguém antes de você que proporcionou condições da gente fazer isso? E olha quantos benefícios isso aqui proporciona. Então, recursos financeiros são, às vezes, os nossos bens que nós doamos para quem necessita. Agora, é claro e evidente que tudo isso aqui tem que ser feito numa perfeita harmonia com aquilo que diz a palavra. Por exemplo, abre 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler do versículo 6 em diante. Vou ler, tá? O apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aí no versículo 10, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Mas eu quero mostrar mais um pouco. Em Gálatas, que é o livro seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então veja, a determinação de Deus é que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por exemplo, o agricultor que semeia feijão, ele espera colher o quê? Feijão. O agricultor que semeia tomate, ele espera colher tomate. O agricultor que semeia milho, ele espera colher milho. E se não acontecesse dessa forma, seria um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. Então, a verdade é essa aqui, ó. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia ódio, colhe ódio. Quem semeia violência, colhe violência. Quem semeia amor, colhe amor. Isso abrange tudo, viu? Abrange tudo. Se você quer ser amado por alguém, ame primeiro. Ame primeiro. Pastor, o meu marido nunca vira para mim para dizer eu te amo. E quantas vezes você já se virou e disse isso para ele? Como é que você quer colher uma coisa que você não planta?
Não é? Tem que plantar primeiro. É claro que nesse texto aqui de Gálatas, o apóstolo Paulo está dando ênfase aos bens materiais. Ele está querendo mostrar para a igreja que os bens materiais, que o dinheiro são sementes que nós devemos plantar também, né? Só que aqui Deus dá um alerta para que a gente tenha o cuidado aonde nós vamos semear essa semente. Por exemplo, olha o que ele diz no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, aqui nós temos dois tipos de solo onde você pode semear. Um é a carne, o outro solo é o Espírito. Quer dizer que nós podemos usar os nossos bens materiais, podemos usar o nosso dinheiro para promover as coisas da carne ou para promover as coisas do Espírito. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quantas das vezes nós semeamos para difundir, né, as coisas da carne? Você semeou em bebida, em cigarro. Quantos de nós aqui contribuiu para a Souza Cruz ser essa potência que ela é? Quantos de nós aqui contribuímos para as cervejarias serem essa potência que elas são? Você semeou no carnaval, você semeou nas noitadas, né? Só que o dinheiro que foi semeado na carne, ele sempre vai trazer uma colheita de corrupção. E o que é mais importante, esse dinheiro nunca mais é recuperado. Nunca mais você recupera. Acabou, esqueça, foi embora, perdeu. Por exemplo, capítulo 5 de Gálatas. Olha quem semeia para a carne, o que é que colhe? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É isso que você colhe. Semeia para a carne, não semeia para o Espírito, vai colher corrupção, isso aqui, ó. Agora, o dinheiro semeado no Espírito, ele vai produzir vida. E nessa colheita de vida, sempre vai haver semente para você semear mais, e colher mais, e semear mais, e colher mais, e isso vai infinitamente. Eu digo para você nessa manhã, se cada filho de Deus conseguisse vislumbrar os seus bens, os bens materiais, o dinheiro que ele possui, como sementes, e plantasse essas sementes de uma maneira correta, olha, nunca faltariam recursos para a obra de Deus. Porque a obra de Deus, quando feita com seriedade, olha, sofre muito. Você pensa que esses movimentos aí, de riqueza, de dinheiro, dê 1.000 que Deus vai te dar uma fábrica, que Deus vai te fazer rico, dê o teu radinho de pilha e Deus vai te dar uma fábrica de rádio. Você pensa que isso é de Deus? Isso tem nada a ver com Deus, absolutamente nada. Mas são movimentos ricos, que têm uma riqueza impressionante, violenta, mas enganam as pessoas, iludem as pessoas. A obra de Deus, quando feita com seriedade, é muito penosa. Leia as histórias da Bíblia. Leia a história do apóstolo Paulo. Passou fome,
passou frio, passou sede. O maior dos apóstolos. Semana passada, aqui na nossa igreja, na segunda-feira, pagamos o que tinha que pagar, uma porção de coisa que tinha que pagar, de compromisso, não sobrou um centavo. Eu estava em Natal, liguei para cá e disse, libera o Rodrigo, digo, Rodrigo, desliga o computador, fica em casa, manda a menina que trabalha aí na cozinha ir para casa, porque não tem dinheiro para comprar alimentos. Poderia usar do bom samaritano, um feijãozinho, um arrozinho, mas não tinha mistura para eles, eu não achava justo. Não tinha. Quer dizer, e quem é que vai dizer que uma igreja como essa aqui não é de Deus? Então, se todo filho de Deus enxergasse assim, que os bens que ele possui, os bens que Deus põe nas mãos dele, são sementes, e que Deus espera que ele semeie essa semente de uma maneira correta, nunca faltariam recursos na obra de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, grande parte das sementes, olha, é desperdiçada com coisas carnais, é desperdiçada com coisas que jamais vão glorificar a Deus. Jamais. Esse é o que é o drama, esse é que é o problema. Aqui, olha, no versículo 9, o apóstolo continua e diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vamos colher, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quantas vezes o pastor que é espiritual, o pastor que prega a verdade, que se sacrifica ao extremo, passa por dificuldades seríssimas, enquanto o falso pastor, aquele que prega o falso evangelho, aquele que não faz sacrifícios por ninguém, é tremendamente honrado, nunca passa necessidade, consegue tudo que deseja. Quantas vezes a gente vê isso? Agora, quem se deixa seduzir pelo falso pastor, pelo falso evangelho, não mede sacrifícios, não mede esforços para manter aquele movimento, para ajudar aquela seita. Mas eu quero dizer que, no final das contas, essas pessoas terão uma triste decepção. Qual é a triste decepção que elas vão saber? Vão tomar conhecimento. É de que tudo que elas semearam na carne e não no espírito. Tudo foi semeado na carne. Nunca semearam nada no espírito. Agora, volte lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Vamos ler outra vez esse versículo 2. Ele diz assim: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Olha, essa expressão aqui no hebraico, reparte com 7, reparte com 8, essa expressão ela significa uma pluralidade de atitudes. Ela significa você fazer sempre o bem, sem visar quem, e sempre, não parar nunca. Só que esse ensinamento aqui, irmãos, contraria toda a lógica da vida. O Senhor está dizendo, olha, reparta sempre, divida sempre, doe sempre, porque essa é a maneira de você poder enfrentar a realidade da vida. Reparta com 7, reparta com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que é que você vai precisar amanhã. Isso é extraordinário. Eu vejo isso aqui, parece um seguro de vida, meu irmão. Porque a lógica da vida, a lógica da sociedade aí fora, qual é? Olha, como você não sabe que mal sobrevirá, não reparta com ninguém. Olha, você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Já ouviu dizer isso? Mas a verdade de Deus é outra. A verdade de Deus é que ele diz assim, ó, como você não sabe o mal que sobrevirá, fique sabendo que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então por isso Deus está dizendo, reparta com 7, reparta com 8. Então, irmãos, no meio de todas as incertezas da vida,
Deus vem e nos chama e diz a cada um de nós: lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. E aí você fica entre dois mundos. O mundo que diz: não semeie, não reparta, não lance nenhuma semente, guarda tudo. Você vai no que você tem. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tenha cuidado, não seja bobo. Esse é um mundo. Aí tem um outro mundo que diz: semeia, reparta, ajude. Lança o teu pão sobre as águas, reparta com 7, ainda com 8, fique sem nada, mas reparta, mais dê, mais doe. Então, ou a pessoa fica do lado de Deus, repartindo, sendo generoso, acudindo o necessitado, ajudando a obra de Deus, ajudando o bom samaritano, participando do almoço da igreja, em prol da obra, dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, ou fica do lado do diabo, avarentozinho, idiotazinho, sabe, riquinho, guardando tudo, apegado a bens materiais, não quer que ninguém tasque, o sujeito compra um carro, o carro é mais importante do que Deus, cuida mais do automóvel do que da própria vida. Você tem que dividir, sabe, decidir de que mundo você fica. Você fica entre dois mundos. Egoístazinho. Nós vivemos num mundo tremendamente egoísta. Nunca se viu tanto egoísmo como se vê nos dias de hoje, inclusive dentre aqueles que frequentam os templos, que deveriam ser exemplo do contrário. A pessoa só pensa em si mesma, só olha para o seu umbigo, né? Nunca olha para a vida do outro, é incapaz de estender a mão a quem tem fome. Um egoísmo generalizado. Versículo 3. Ele continua: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Claro. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O que Deus está mostrando aqui? Olha, aqui Deus está mostrando que tudo que acontece nesse mundo é determinado por Ele. Que tudo foi ordenado de antemão. Não há mero acaso nessa terra. Não existe obra do acaso, olha, por acaso. Não, tudo é determinado por Deus. Jesus disse: olha, não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que meu Pai diga caia. Nada acontece, nada, sem que seja por uma determinação de Deus. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Então a lição aqui é a seguinte: como nós não sabemos como é que as coisas serão amanhã, se elas serão boas, se elas serão más, como nós não sabemos como é que elas vão acontecer, vamos continuar a fazer a parte que nos cabe fazer. Continue fazendo a tua parte. Continue fazendo o que você tem que fazer. Continue vindo ao culto na terça-feira à noite, quinta-feira à noite. Continue vindo domingo de manhã, continue vindo domingo à noite. Continue sendo bondoso, continue sendo misericordioso, continue sendo perdoador, continue fiel a Deus nos seus dízimos, continue fiel a Deus nas tuas ofertas, continue ajudando o bom samaritano, continue participando de tudo que diz respeito à obra de Deus, que Deus quer que você participe. E deixa o resto por conta de Deus. Porque você não sabe o que acontecerá amanhã. Se serão coisas boas, serão coisas más. Quando é que elas vão acontecer? Ninguém sabe de nada. Só quem sabe é Deus. Versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará.
Aqui Salomão está mostrando, irmãos, que quem fica só olhando para o vento o tempo todo, está sempre adiando a hora de começar alguma coisa. Está sempre adiando a hora de fazer aquilo que tem que ser feito. Não. Eu não sei se eu vou amanhã à igreja, porque eu estou olhando e o tempo eu acho que vai mudar. Acho que vai chover. Vai vir nunca. Está sempre adiando. Ele está dizendo aqui, ó, quem fica só na expectativa da chuva, nunca vai plantar coisa alguma. Tem um ditado que diz, quem espera bom tempo é sertanejo. Não tem um ditado que diz isso? O cara fica sempre olhando, esperando chuva, esperando chuva. Ele diz, não espere não, vá lá e faça. Então Jesus está dizendo aqui, irmão, que o tempo de você semear é hoje. Se o vento está forte, ou se o vento está fraco, ele está dizendo, semeie, não olhe para o vento, não se preocupe com o vento. Se está chovendo na nossa horta, se não está chovendo na nossa horta, nós devemos continuar a semear. O que Jesus está dizendo aqui é, olha, caminhe contra o vento, enfrente chuva, enfrente seca, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o recado de Deus. Esse é o recado de Deus. Ainda há pouco alguém falou comigo assim, olha pastor, a irmã fulana não está vindo aos cultos, porque a mãe dela está doente, apareceu um tumor, está fazendo quimioterapia. E eu digo, puxa vida, mas quimioterapia é de manhã. Quer dizer que se a mãe ficar 10 anos com essa doença, ela vai ficar 10 anos em minha igreja. Você vê como as pessoas ficam olhando para a chuva? Ficam olhando para o vento? Né? Não, eu não estou semeando por causa disso, por causa daquilo. Não, eu não venho domingo à noite, que eu acho perigoso. Não, eu não venho no culto do meio de semana, pastor, porque eu acho que de noite o perigo está solto. Ah, é? E Deus está preso. À noite Deus está dormindo. Os anjos acabaram o expediente às 17 horas. Anjo só trabalha até 17. Depois das 17 nós estamos ferrados. Não tem anjo nenhum nos guardando nem nos protegendo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, irmãos, independente do que aconteça, semeia a tua semente. Porque Deus é poderoso. Porque Deus continua no controle de todas as coisas. Continue fazendo aquilo que você tem que fazer. Continue trabalhando duro. Continue dando o melhor que você tenha para dar. E sempre esperando o melhor. Porque Deus sempre vai fazer o melhor acontecer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você fica parado, não semeia, como é que você vai esperar colher, hein? Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que plantar vai colher. Essa aqui é a verdade, é a lei de Deus. É regra estabelecida por Deus. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quem é que faz todas as coisas? Deus. Então, Salomão está dizendo aqui que tudo é um grande mistério. Assim como nós não sabemos qual é o caminho do vento, assim como nós não sabemos como é que se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim nós também não sabemos como é que Deus faz as suas obras, como é que Deus age. Nós não sabemos. Quem sabe é Deus. A medicina, com toda a evolução que ela tem tido nos últimos séculos, ela não sabe dizer e nunca vai saber como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. O médico pode até fazer um ultrassom, ver lá que está se formando os ossinhos pequenininhos,
mas ele não sabe como aqueles ossos se formam ali dentro. Nem sabe hoje, nem vai saber amanhã, nem vai saber nunca. Nunca. Então, irmãos, Salomão está usando todas essas ilustrações aqui para mostrar que a gente não sabe o caminho de Deus. Não sabemos. Olha, hoje eu sou um pastor de verdade, porque antes eu não era, antes eu era um arrecadador de dinheiro, uma máquina caça-níquel. É verdade. Hoje eu sou um pastor de verdade. Hoje eu tenho o privilégio de ter sido escolhido por Deus para pregar o evangelho da graça de Deus, o evangelho que ele revelou a Paulo. Mas se eu fosse contar para você tudo o que aconteceu na minha vida, para que eu pudesse ser o que eu sou hoje, para que eu pudesse estar aqui agora, seria uma coisa simplesmente impensável. Impensável. Como é impensável que o irmão Jerry, que está ali, foi viciado em drogas durante 25 anos, destruiu família, destruiu casamento, estava no fundo do poço, tudo quanto é droga que você imaginar, aquele homem provou. E de repente, ele encontra com uma pessoa, um policial, que está ali também, oficial da polícia militar do Ceará, e fala para ele do evangelho da graça de Deus. E a mensagem que ele deu para o Jerry ficou trabalhando na mente dele. Não chegou para ele com esses conselhos imbecis. Tem que fazer correntes. Isso é o demônio do vício. Que demônio de vício, coisa nenhuma. Isso é porque você está morto em delitos e pecado. Mas se você for um eleito de Deus, no tempo de Deus, Deus vai te libertar disso. Não disse para ele, tem que aceitar Jesus, irmão. Só semeou a palavra. De repente, aquela semente começa a produzir frutos, Deus o liberta, reconstrói a família, está ali ao lado da esposa dele, reconstrói a vida, hoje é um excelente homem, hoje é um excelente marido, família reconstruída. Quer dizer, aos olhos do mundo, uma coisa completamente impensável. Para os amigos dele, impensável. Quem pensaria que você seria o que você é hoje? Ninguém. Nem a família. Olha, até 9 anos atrás, seria impensável que pela primeira vez na sua história, o Brasil seria presidido por um simples operário de fábrica, por um simples metalúrgico, por um nordestino do interior de Pernambuco. Quem é que imaginaria isso? Quem pensaria que um dia isso seria possível? O Brasil ser governado por um peão de fábrica, que não tem segundo grau. Seria absolutamente impensável que esse operário de fábrica seria um dos mais extraordinários presidentes que o Brasil já teve. Que esse homem seria respeitado por todas as nações da terra como um grande estadista. Onde ele ia, olha, eu não me misturo com o negócio de política, não. Não sou PT, não sou PMDB, não sou porcaria nenhuma. Para mim, jogue tudo isso, amarre num saco, joga no vaso sanitário de descarga. Eu estou falando de um homem. Falando de um homem. Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, peão de fábrica, torneiro mecânico. Eu fico imaginando o Lula com aquele macacão azul, todo cheio de graxa, num tornozinho, fazendo parafuso. Hã? Quem imaginaria que aquele homem governaria o Brasil? Que andaria pelo mundo inteiro e seria respeitado como um grande estadista? Absolutamente impensável. Até 1 ano e meio atrás, era impensável que pela primeira vez na história do Brasil, a nossa nação seria presidida por uma mulher, como está sendo hoje a Dilma Rousseff.
Quem pensaria numa coisa dessa? Ninguém. Absolutamente ninguém. Até a vitória e a posse de Barack Obama, seria simplesmente impensável que os Estados Unidos, a maior nação da Terra, a nação mais poderosa do mundo, mas uma nação racista, seria presidida, seria governada por um negro. Absolutamente impensável. Então são coisas que você não sabe, sabe? São mistérios de Deus. E por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Diga bem forte, o justo pela fé. É como Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, saiu da casa do seu pai e foi para uma terra que ele nem sabia onde ficava. Irmãos, nenhum de nós sabe para onde vai. Eu nunca imaginei que eu seria pastor. Nunca na minha vida. Eu era católico, apostólico, romano, macumbeiro. De estar ali na missa, coroinha, vestia aquela batina, parecia um padrinho. Ainda bem que eu não virei um gayzinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu estava lá. Eu era daquele que dizia, sou católico, vou morrer católico. Bati o pé. Para quem me conheceu nessa época, seria absolutamente impensável que anos depois, lá na frente, eu me tornaria um pregador do Evangelho da Graça de Deus. Coisas impensáveis. Então, cada dia, irmãos, tem que ser vivido como um dia chamado hoje. Cada passo que nós damos é um passo de fé. E Deus diz através de Salomão que nós temos que nos regozijar em todos os dias, até nos dias maus, ainda diz mais, e serão muitos. E se regozije todos os dias, até nos dias maus. Então Deus está mostrando aqui que nós não temos nenhum controle sobre as coisas. Você não tem nenhum controle sobre nada. Você está aqui agora, você não tem controle sobre o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto, ou tem? Quem garante a você que você vai estar vivo daqui a meia hora? Ou que eu vou estar vivo? Ninguém garante. Quem garante a você que amanhã você ainda vai estar no Ceará? Ninguém garante nada. Então ele está mostrando que nós não temos controle nenhum sobre as coisas. Ele está mostrando aqui que nós temos uma total falta de conhecimento sobre tudo. E por isso nós devemos viver pela fé, pela confiança em Deus, acreditando em Deus, crendo na palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, crendo que Deus é soberano, crendo que Deus está no controle de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que é que Deus está dizendo aqui? Que nós devemos fazer a nossa parte sempre, e deixando todas as coisas por conta de Deus. Mas eu semeio de manhã, eu semeio à tarde, eu semeio à noite, eu semeio de madrugada, eu não sei qual é a semente que vai prosperar, eu não sei qual é a semente que vai produzir um bom fruto, se vai ser aquela, se vai ser a outra, se as duas vão produzir, bom seria que as duas produzissem. No versículo 7, ele diz, doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a vida
a despeito de todas as lutas, a despeito de todos os problemas que a gente enfrenta, a despeito de todas as aflições que nós temos que enfrentar na vida, ela é boa de ser vivida, e nós devemos viver a vida com entusiasmo, devemos viver a vida com sabedoria, devemos saber desfrutar dos pequenos prazeres que a vida nos proporciona, que isso é que é o importante. A vida é boa de ser vivida, mesmo com todas as lutas que a gente enfrenta. É bom acordar de manhã e ver o sol, e dizer, oh Deus, obrigado por mais esse dia, porque é bom. Agora, aprenda a dar valor, sabe, aos pequenos valores da vida. Olha, nós vivemos num mundo que as pessoas esqueceram disso. As pessoas só querem dar valor se conseguir comprar um carro do ano, se conseguir ter uma casa com piscina, se tiver dinheiro para fazer uma viagem para a Europa, se tiver uma poupança bem recheada, que ela acha que aquela poupança bem recheada vai garantir o amanhã dela, o futuro dela. Não garante nada. Não garante nada, absolutamente nada. Não. Aprenda, por favor, a dar valor aos pequenos prazeres da vida. Vou dar um exemplo. Quer ver uma coisa que eu dou um valor inestimável? Assistir um bom filme com a minha esposa, em casa. Ó, para mim isso não tem dinheiro que pague. Chegar de noite, já trabalhei, já fiz tudo, estou cansado. Digo, Deli, vamos deitar, vamos assistir um bom filme, bora. Aí bota um filme lá no DVD e a gente assiste ali juntinho, sabe? Ela com a cabecinha aqui no meu ombro, tá, aconchega, puxa que legal, olha lá. E a gente, assim quando acaba, a gente dorme abraçadinho. Tem valor que pague isso. O sorriso de um neto. Meu irmão, eu não troco o sorriso de um neto meu por carro nenhum nesse mundo. O prazer de você ter os teus filhos ao teu lado. Tem pais que imploram a presença dos filhos e não tem. Porque nunca deram valor a isso. Aí estão colhendo o que plantaram. Eu sempre dei valor. Eu sempre plantei essa semente. Hoje, eu achava até que meus filhos deviam desgrudar um pouquinho, sabe? Mas não desgruda não. E minha mulher disse, mas a gente semeou isso aí. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha uma ideia, minha mulher não deixava botar em prática. Eu dizia, quarto foi feito para dormir. Só para dormir, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cama, tamanho do quarto. A gente chega na porta e já está a cama, a gente só entra, aí dorme a gente e os filhos, e todos eles juntos. Nunca deixou fazer isso, mas sempre foi assim. A gente dormindo e eles de lado. Eles têm o quarto deles, puxam o colchão e vêm. Você acredita? Até hoje. O Rodrigo com 27 anos. Que é isso, Rodrigo? Não, vou dormir aqui contigo, pai. Aí lá vem o Renan com outro colchãozinho. Aí tem dia que eu tenho que dar um alô, né? Eu digo, se manca aí. Dá um tempo. Deixa hoje livre. Porque senão não dá. Mas isso é de um valor inestimável. Inestimável. São os pequenos prazeres que a vida nos proporciona, meu irmão. E que faz com que a gente diga, é bom ver o sol. É bom ver o sol. Viu? As pessoas perderam isso aqui. Não sabem dar valor a essas coisas. Perdeu o valor. O valor que tem você pegar a tua mulher, teus filhos, se filhos tiver, e dizer, vamos para a praia. E sentar na beira da praia, na areia, com a tua mulher e teus filhos.
Quanto tempo faz que você não faz isso, hein? Pastor, a grana está curta. Eu não falei de gastar dinheiro, falei de ir à praia. As pessoas têm a mania de achar que para fazer qualquer coisa prazerosa tem que gastar dinheiro. Nem sempre. O que custa uma passagem de ônibus? Se você não tiver carro. Você não sabe o valor que isso tem. Quando você começa a dar valor a esses pequenos prazeres, aí sim você diz aqui, ó, doce a luz, agradável aos olhos ver o sol. É bom viver, a vida é boa, a despeito de todas as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Amém? Versículo 8. Agora ele diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, se alegre em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, se você tiver muitos anos de vida, se você tiver o privilégio de viver 80 anos, 90 anos, se regozije em todos eles, se alegre sempre, não esquecendo que no meio desses 90 anos haverá um dia de trevas, e serão muitos, haverá dia de lutas, haverá dias maus, mas não desanime por causa disso, porque todas essas lutas, todas essas aflições fazem parte do círculo da nossa existência enquanto nós estivermos nesse mundo caído. Acabou, é isso que ele está dizendo aqui. Há tempo de fartura, há tempo de escassez, há tempo de ter, há tempo de não ter, há tempo de sol, há tempo de chuva. Então Deus está dizendo, independente de qual seja o tempo, regozije-se em todos os teus dias. Poxa, perdi o emprego. Não fique triste porque perdeu o emprego. Vai aparecer um emprego para você. Se você ficar triste, o emprego vai aparecer do mesmo jeito, mas você vai ficar amargurado. A tristeza pode se tornar numa amargura profunda, pode se tornar numa depressão crônica, e aí provoca infarto, provoca um AVC, um derrame cerebral, provoca gastrite, úlcera, pode gerar um câncer. Você sabia que há muitos tipos de câncer que são gerados pelo estresse? Pela tristeza? Pela amargura da alma? Independente de qual seja o tempo, regozijes em todos os teus dias. Puxa vida, você perdeu o emprego e está feliz? Estou. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus tem um outro emprego para me dar, em nome de Jesus, glória a Deus. Enquanto que o outro está lá amargurado, arrancando os cabelos, querendo acabar com a vida, desesperado, bebendo porque está desempregado, fumando, se drogando. Que tristeza. Se alegre, se regozije. Até porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Então, independente de qualquer coisa, te alegre, se regozije. Lança o teu pão sobre as águas. Faça o que tem que ser feito. E deixa o resultado final nas mãos de Deus. Porque Deus sabe como fazer direitinho. E a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o teu bem, meu irmão. Olha, eu já passei por situações extremamente dolorosas, extremamente difíceis, que me machucaram muito. Na hora, eu abominei aquele momento. Mas lá na frente eu digo, puxa vida, hoje eu entendo que aqueles momentos difíceis, aqueles momentos dolorosos, serviu para me fazer um homem muito melhor do que eu era. Gerou humildade na minha vida, fez eu aprender a confiar em Deus,
Saber que Deus não esquece os seus, como nós cantamos ainda há pouco aqui no hino. Deus não esquece os seus nunca, meu irmão. Nunca, nunca, nunca. Então, se Deus não esquece de mim, se os olhos de Deus estão sempre postos sobre a minha vida, mesmo que eu esteja no olho do furacão, eu vou estar alegre, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou desanimar, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou me desesperar, eu não vou ter amarguras na alma. Olha, Deus que me livre. Ó, se tem uma coisa que eu fujo dela a 300 km por hora, é de amargura. Eu jamais quero ser um homem amargurado, eu quero ser um homem feliz. Com todos os problemas que a vida nos apresenta. Problema de filho, problema de igreja, problema de casa, problema financeiro, problema... Mas isso é da vida. Quem não tem? Quem não tem? E se alguém pensa que vai passar pela vida sem problemas, está redondamente enganado. Redondamente enganado. No mundo tereis aflições. Quer dizer, Jesus foi categórico. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas. De repente tem um filho rebelde. De repente vai passar um aperto financeiro. De repente vai ter um prejuízo. De repente vem uma doença inesperada. Mas quando eu olho e vejo com os meus olhos espirituais que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu me encho de ânimo. Eu tenho um bom ânimo. Eu digo amém, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é comigo. Isso agora está ruim, mas amanhã vai ficar bom, em nome de Jesus Cristo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E vou dizer uma coisa para você, que talvez esteja enfrentando muitas lutas, talvez passando por momentos extremamente dolorosos, extremamente difíceis, talvez enfrentando um problema de família, talvez uma crise no casamento, talvez problema com filhos, talvez problemas financeiros, não sei. Pastor, o meu problema está me sufocando, pastor. Eu estou me sentindo nas últimas. Eu acho que eu não vou aguentar até o fim. Pastor, está nas últimas. Então é para você que Deus mandou dar esse recado. Lança o teu pão sobre as águas. Quanto mais escura é a noite, mais próximo está o nascer do sol. Aleluia. Olha, vou repetir. Quanto mais escura é a noite, mais próximo está o nascer do sol. Creia nisso. Acredite nisso. No meio dessa luta grande, se você lançar o teu pão sobre as águas, se você continuar fazendo o que tem que fazer, não esmorecendo, não baixando a cabeça, servindo a Deus, confiando em Deus, cuidando da tua vida espiritual, vindo aos cultos, lendo a Bíblia, orando, exercitando a fé, porque a fé sem obras é morta, não demora muito, e o sol nascente das alturas vai brilhar sobre a tua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e todas as trevas sumirão. Não desista nunca. Não desista nunca. Pelo contrário, ao invés de desistir, lança o teu pão sobre as águas. Você não está lutando só. Você não está lutando só. Então lança o teu pão sobre as águas. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso.